Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Queridos, como é gostoso, como é bom nós podermos abrir a Palavra de Deus e meditar naquilo que o Pai tem para nós nesta oportunidade tão especial, porque todas as vezes que nós abrimos as nossas Bíblias para estudarmos a verdade, é uma ocasião muito especial. Então nós vamos abrir em nome do Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos, meus irmãos, nesse momento ter uma palavra de oração, pedindo ao Pai que nos revele a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Nosso Pai, eu te dou muitas graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para meditar na tua palavra. Pai Santo, abre os nossos corações, os nossos entendimentos, para que então a tua palavra possa ser entendida, compreendida, recebida, crida, e que a tua palavra, por ela ser viva e eficaz, ela faça, Pai, uma obra na qual tu mesmo a designasse para que ela fizesse. Porque o Senhor enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que era mortal e nos salvou. Meu Pai, existem tantas pessoas nesse momento que estão nos ouvindo, que são pessoas tristes, amarguradas. Eu venho te pedir, meu Pai, em nome de Jesus,
para que na exposição da tua palavra, o teu Espírito Santo ministre nesses corações, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo novo nascimento, para que haja verdadeira salvação, meu Pai. Somente tu podes fazer isto. Cabe a nós pregar, mas a ti o salvar. É o Senhor quem salva. Por isso que nós estamos aqui, emprestando os nossos lábios, para que tu uses, para que Cristo seja glorificado através da regeneração. Pai Santo, abençoa cada pessoa que nos escuta nesta manhã, regenerando, salvando e edificando. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, esse menino aqui que saiu de casa, ele pediu a sua herança antecipada. Logicamente que essa herança aqui seria dele se o pai houvesse morrido. Então, por que de fato ele perdeu tudo? Porque uma herança antecipada, a palavra de Deus vai dizer que ela não é abençoada. Lá em Provérbios, no capítulo 20, a Bíblia diz, por exemplo, lá no versículo 21, Provérbios 20, verso 21, a palavra fala assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Muito claro aqui o texto da palavra. A posse antecipada de uma herança, no fim, ela não será abençoada. Assim aconteceu com o filho aqui, pródigo, que pediu a sua herança antecipada, porque o pai não havia morrido ainda. Ele saiu de casa e diz a palavra de Deus que a posse de uma herança antecipada não será abençoada. E aquele jovem, moço, não foi abençoado. Mas o amor do pai é tão grande, meus irmãos, que quando aquele filho saiu de casa, o pai já mandou ali providenciar um bezerro e colocar ele na ceva, porque sabia que o menino voltaria para casa, aquele moço voltaria. Porque o amor de Deus não é um amor que prende, é um amor que solta. Aí é um amor que dá corda. A pessoa vai, anda para lá, anda para cá, mas depois ela é atraída por este amor. Talvez esse menino chegou para o seu pai e disse o seguinte: olha, dai-me a parte que me pertence, seu velho idiota. Olha, irmãos, se essas não foram as palavras exatas ali, elas também expressam bem a atitude de um rapaz que pediu sua parte na herança. Talvez ele partiu feliz, talvez até zombando do pai e sentindo-se livre do trabalho árduo na fazenda da família. Ele foi embora de casa cheio de dinheiro, ele foi embora para conquistar o mundo. Mas as coisas não funcionam como ele havia planejado. Porque os seus prazeres desregrados ali rapidamente consumiram todo o dinheiro que o pai lhe havia dado. Então, quando uma onda de fome ali assolou o país onde se encontrava, ele teve que se tornar escravo de um senhor que alimentava o seu rebanho melhor do que os seus próprios empregados. Porque aquele fazendeiro no qual aquele filho pródigo foi trabalhar, ele tinha ali bastante gados e porcos, e ele dava uma comida melhor para os porcos, para o seu gado, do que para os seus empregados. Mas um dia, quando o rapaz se viu ali cobiçando aquela lavagem jogada aos porcos, ele pensou lá na sua casa, ele lembrou do que tinha na sua casa, mas dessa vez não a rejeitou, ele ansiou por aquela comida. Estaria melhor se estivesse em casa. Mas o filho se perguntava se seria possível voltar para casa. Por quê? Ele brigou com seu pai, ele tomou ali a herança que não era por direito dele ainda. Era direito, mas quando o pai tivesse sido falecido, morto. Porque, tradicionalmente, essa história chamada a parábola do filho pródigo é uma das mais emocionantes contadas por nosso Senhor Jesus. Eu gosto muito dessa parábola, ela fala muito ao meu coração. Então, essa parábola ela tem sido aí recontada inúmeras vezes, porque as pessoas, qualquer pessoa, se identifica como o filho e o perdão que ele recebe, apesar da sua arrogância
e apesar da sua estupidez. Irmãos, no entanto, ao focar aqui a nossa atenção no filho pródigo, nós ignoramos a lição mais importante da parábola. O filho pródigo, ele tinha um irmão e cada qual enfrentava a relação com o pai de forma completamente diferente. Essa aqui é uma história fantástica, né? O personagem central, na verdade, é o pai. Por isso, eu preferiria que a história se chamasse A Parábola do Pai Fantástico. A Parábola do Pai Incrível. Ou talvez poderíamos dizer assim, A Parábola do Pai Pródigo, ou A Parábola do Pai Amoroso. Seja lá como você entenda, mas ela pode ser assim, ser entendida como a parábola daquele pai, daquele incrível pai, né? Por quê? Porque Jesus usou essa história para retratar o seu pai, o nosso Deus. Temos que ler essa parábola, mas com foco em nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E qualquer pessoa que ouça a parábola pela primeira vez, se surpreende com as atitudes desse pai. Aquele filho arrogante o humilhou, exigiu a sua herança enquanto o pai ainda estava vivo. Que ousadia desse menino! E nós já lemos aqui que uma herança antecipada de uma posse, no fim, não será abençoada. Como está escrito, eu já me referi aqui no início do estudo, em Provérbios capítulo 20, verso 21. Então, irmãos, por mais rude que tenha sido o pedido do filho, nós podemos compreendê-lo. Por quê? Porque todos cobiçamos o dinheiro que irá nos caber como herança, mesmo que a maioria ouse reivindicá-lo. Agora, o que me impressiona, meus irmãos, é que a reação do pai é que desafia a nossa compreensão. Por quê? Porque como o pai reagiu ao pedido revoltante ali do seu filho? Como foi a reação do pai? Ele concedeu ao filho o que este reivindicava, o que é surpreendente, irmãos. Isso nos surpreende. O pai, ele dividiu a herança entre seus dois filhos e deixou o caçula embora, deixou o caçula partir. Quantos pais fariam algo assim, ainda mais sabendo que o filho iria agir de forma irresponsável? Que tipo de pai era esse pai? Eu fico pensando aqui, que tipo de pai é esse? Que deixa o filho ir embora? Irmãos, aquele filho, ele esbanjou a herança em vez de investi-la no seu futuro, ou num futuro aí promissor para ele. Não, ele gastou nos seus prazeres. Isso significa que este mundo nos faz perecer. Mas, irmãos, entendemos uma coisa, que o pai, ele não censurou o filho por isso. E o filho finalmente perdeu tudo e acabou na sarjeta, acabou na miséria, mas o pai não tentou resgatá-lo. O pai não foi lá para resgatá-lo. Agora, se o pai não foi resgatá-lo, onde estava o pai? Estava lá na fazenda, esperando o filho. Ele não perseguiu seu filho para lhe dizer quão estúpido era, nem saiu correndo para lhe dar alimento quando o viu faminto. O pai esperou. O pai esperou. Irmãos, que tipo de pai era ele? Que tipo de pai era ele? Seria indiferente às súplicas do seu filho? Olha, os pais que já viram seus filhos fazerem escolhas erradas na vida sabem que esperar é muito mais difícil do que ajudar ou mesmo repreender o filho. Mas o que aquele pai fez foi esperar até que uma coisa maravilhosa acontecesse, que seu filho voltasse a ter juízo. Todo homem, toda mulher, fora da centralidade de Cristo, não tem nenhum juízo, irmãos. E nós podemos imaginar como aquela espera foi cheia de ansiedade para o pai. E alguns anos depois, quando o filho voltou para casa, o Evangelho de Lucas, ele conta, lá no capítulo 15, que estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou.
O pai beijou aquele fedorento, cheirando ali chiqueiro de porco. Por quê? Porque o pai estivera esperando por esse filho o tempo todo. Imagina aqui a ansiedade daquele pai. Hoje ele esperava o filho no portão. Amanhã esperava o filho no portão e o filho não vinha. E ele naquela ansiedade. Talvez ele orava muito ao pai, a Deus. Então, irmãos, ele não ficou ali de braços cruzados, vendo o filho se aproximar da casa, humilhado, e depois cair no chão, suplicando por uma refeição. Não! Em seu lugar, eu talvez tivesse feito isso, dizendo de forma severa: olha, menino, eu espero que você tenha aprendido a lição. Mas não foi o que fez esse pai amoroso. Não foi isso. Sem hesitar, esse pai saiu correndo pela estrada. É provável que o filho tenha pensado que o pai despejaria toda a sua raiva, toda a sua ira sobre ele, porque apressou-se em dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores ou como um dos teus empregados. Mas o pai o interrompeu, abraçando e beijando. Estava tomado pela alegria, porque o filho pelo qual tanto esperara, finalmente havia encontrado o caminho de casa. Ele voltou ao seu perfeito juízo. Aí aquele pai virou-se para os servos e pediu que trouxesse uma túnica, um anel e um novo par de sandálias para o filho. Irmãos, por que anel? Por que uma túnica? Isso fala de revestimento de Cristo. Nenhum anel, o anel fala de herança. O filho havia pedido a sua herança para o pai e saiu de casa, mas quando o filho voltou, o pai disse: filho, você é meu herdeiro, porque você é meu filho, e eu te amo, e quero você. Ah, meus irmãos, este amor de Deus que tanto nos amou, este amor que nos quis, nos fez nós querer. Ah, como nosso pai ama tanta gente. Aquele texto, tão decorado por todos nós, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que nos conquistou foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor tão grande. Quanto é grande o nosso Deus, porque Deus é amor. Ele nos amou, e Ele não desistiu de mim nem de você. Ele te ama, Ele lhe quer. Por isso, Romanos 5,8, a palavra fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que lindo, irmãos. Deus ama, mas Deus prova que nos ama, enviando o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Só que algo extraordinário aconteceu naquela cruz. Talvez você não saiba. Talvez você não tenha essa experiência real ainda de que você foi atraído lá na cruz, no corpo santo de Cristo. Quando Jesus Cristo foi crucificado e a cruz foi levantada da terra, houve um momento em que nós fomos atraídos no corpo de Cristo. Fomos colocados nele, e ali nós fomos crucificados juntamente com Cristo, porque Deus é santo, Deus é amor, e Deus não pode habitar onde o pecado está. Então lá na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele removeu o nosso pecado, ele aniquilou o nosso pecado, ele destruiu o nosso pecado de uma vez por todas. Ele morreu, mas eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando o pecado é removido, Deus pode vir habitar em mim. Ele sempre quis ter relação com o homem, ter uma intimidade com o homem, ter comunhão com o homem, mas o pecado nos separa de Deus. E Jesus veio separar, tirar, arrancar, destruir aquilo que nos separava de Deus, que era o pecado. E lá na cruz, ele destruiu, aniquilou o nosso pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Está vendo, irmãos, que coisa linda que foi feita
lá na cruz, em benefício de todos nós. Então nós temos que ter entendimento na palavra de Deus para recebermos este benefício, este amor que foi derramado em nossos corações. E quando você crê na sua morte e ressurreição com Cristo, algo de novo vai acontecer. O Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. A palavra fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está vendo, irmãos? É o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Então, Deus é amor e o próprio Cristo é o amor de Deus. O que nós ganhamos é uma pessoa, não foi alguma coisa assim interessante, bonita, não. Nós ganhamos a Cristo. E Cristo, Deus colocou na pessoa de Cristo todo o seu amor e colocou Cristo em nós. Em Romanos 8, verso 39, a Bíblia diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o amor de Deus está em Cristo. E Cristo está em nós. Quando? Quando eu creio que eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o amor de Deus está em mim. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que fez aquela obra de tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, então aqui o filho não perdeu a sua herança. Então ele mandou matar ali um novilho cevado para festejarem. Por quê? Porque este meu filho estava perdido, ele foi achado, ele caiu em si. Uma festa para o filho que esbanja a herança da família para satisfazer seus prazeres egoístas. Como era possível uma festa, irmãos? O filho merecia castigo e não uma festa. E não uma festa. Agora, que tipo de pai era esse? Que tipo de pai amoroso era esse? Então, para nós entendermos como é o amor de Deus, é importante refletir sobre as atitudes do pai descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, né? Porque um pai amoroso, meus irmãos, jamais teria dado a um filho tão irresponsável a herança antecipada. E não ficaria simplesmente assistindo enquanto o seu filho passava fome. E muito provavelmente não teria recebido em casa com tanto afeto, nem teria festejado a sua volta aí com tamanho entusiasmo. Amigos, nós só podemos compreender as ações do pai se eu e você, nós pensarmos que o que ele desejava era o crescimento do filho. Era isso que o pai queria, e esse objetivo justifica todas as suas atitudes. Tem um pastor amigo meu de São Paulo, ele tem uma empresa de caminhões, né, aquela de fazer fretes, né, de fazer viagens, e ele tem mais de 70 caminhões nessa empresa. A empresa cresceu muito, tanto é que ele nem recebe salário, né, por ser o pastor lá de uma igreja, né. Eles investem em missões. Então, quando seu filho completou 18 anos, ele já sabia dirigir caminhão. E também esse filho tirou a sua carteira de habilitação para caminhão. E, aliás, a empresa dele era uma transportadora. E um dia lá, um caminhoneiro ficou doente. Ele iria fazer uma viagem para o Rio Grande do Sul. Aí um dos caminhoneiros ficou doente. Ele tinha ali outro caminhoneiro de reserva. Mas ele disse o seguinte: não, hoje essa viagem, quem vai fazer será o meu filho. Né? Então, o filho pegou aquele caminhão novo, né, e foi um ajudante também ao lado ali. E o filho, quando saiu do pátio da empresa ali, daquela transportadora, e pegou ali a BR, o pai foi lá para dentro do seu escritório, ajoelhou-se e começou a orar em prantos. Ele chorou bastante porque o filho ia viajar, a primeira viagem do filho, né, sem ter muita experiência de estrada. Aí o pai orou, chorou, rogou ao Senhor que o guardasse de todo mal. Então aquele menino com 18 anos que saiu para fazer aquela viagem, embora isso doeu muito no coração do pai, né, mas hoje este filho é o filho que dirige
a sua empresa. É um filho amoroso, é um filho que sabe todas as dificuldades que os caminhoneiros enfrentam aí por essas estradas do Brasil afora. Por quê? Porque ele foi viajar, né? Ele padeceu ali bastante dificuldades nessa viagem, chuva, sol, estourou pneu, Então ele enfrentou muitas dificuldades. Então esse filho está dirigindo ali a empresa transportadora do seu pai, mas ele é um filho que dirige com amor, ele sabe reconhecer de fato que é trabalhoso para todos os motoristas, e é uma empresa que no Brasil, pelo menos eu desconheço uma outra empresa que paga melhor para os seus funcionários motoristas, é aquela transportadora, né? Então, meus irmãos, e o pai queria exatamente isso, queria que seu filho ali crescesse, se amadurecesse, né? Aquele pai amoroso, irmãos. Então nós vamos examinar a história mais de perto para nós entendermos muito bem essa história fantástica que é do filho pródigo, né? Então o pai, ele poderia ali, sem sombra de dúvida, você também há de concordar comigo, que ele facilmente poderia ter recusado a herança pedida pelo filho, impedindo assim de arruinar a sua vida. Mas o pai, ele queria outra coisa para o filho, né? Porque não havia ali uma relação de afeto com esse pai. O rapaz via o seu pai apenas como um meio para alcançar os seus prazeres, né? Aquele pai, Papai Noel, é igual muitos crentes, só vê Deus como Deus, Papai Noel, que tem que dar tudo para eles, não é assim? Mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer conosco relacionamento, que nós nos relacionamos com Ele. Eu e você, nós somos chamados, segundo diz 1 Coríntios 1, versículo 9, fomos chamados para ou a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Não é assim? Mas o pai quer outra coisa de nós, os seus filhos. E então o pai deixou aquele menino ir porque a relação deles não tinha um afeto. Porque aquele menino só via no seu pai como uma fonte para ele desfrutar dos seus prazeres mundanos. Agora, se o pai se recusasse a lhe entregar aquela herança, o relacionamento se tornaria ainda mais hostil, né? O filho ficaria bicudo, semicoflauta, zorumbático, ficaria um filho critiquento, rabugento, implicante com seu pai. O pai disse: olha, filha, toma, vai embora, você quer isso? Vai ser feliz, vai procurar a felicidade em fontes erradas. O pai poderia ter dito isso, mas não disse. O pai entregou e deixou o filho ir, porque o amor não amarra ninguém. O amor solta. Então, por isso, ele deixou o filho partir para aprender com a própria experiência e também descobrir quem seu pai realmente era. Quem seu pai realmente era. Tá certo, irmãos? Porque foi preciso ser explorado ali por falsos amigos. Foi preciso tornar-se escravo do fazendeiro cruel, passar fome, a ponto de desejar a comida dada aos porcos, né, para o filho descobrir como o pai era um homem bondoso. Perdão. Então foi preciso o filho passar por tudo isso para descobrir que o seu pai era um homem tão bondoso, um homem que o amava incondicionalmente. Naquele momento, irmãos, aquele menino recobrou o juízo e ele decidiu voltar para casa. Mas ainda ele não tinha ideia do tipo de pai que ele iria encontrar. Então, ali, todo envergonhado e com medo da raiva que poderia ter despertado, ele começou a se desculpar. E foi totalmente surpreendido pela reação do pai. Irmãos, no entanto, ainda não foi nesse momento que ele teve noção de quanto ele era amado e de que nada do que fizera naqueles anos de separação pudesse comprometer o seu amor. O pai, aqui da parábola do filho pródigo, desejava uma amizade íntima com seus dois filhos. Gostaria que soubesse que eram amados e queria sentir o amor deles em retribuição. Não queria a obediência dos filhos, e sim o seu afeto, o seu amor, o seu carinho. Então, irmão, sabendo que isso só aconteceria quando o filho entendesse verdadeiramente quem ele era, o pai arriscou tudo, deixando que o filho
tivesse o que queria. Foi preciso que o rapaz chegasse ao fundo do poço para perceber o grande amor de seu pai. Como pai de filhos, muitos aí, filhos adultos, está entendendo exatamente o que eu estou falando. Entende essa situação. Porque não há nada que eu valorize mais do que os momentos em que compartilho a sinceridade, a intimidade da nossa amizade com os nossos filhos. Irmãos, nada se compara a quando a eles demonstram ter consciência de quanto o pai ama o seu filho e retribui com amor. Então, irmãos, esse aqui é o sentido da parábola de Jesus. Tudo que o pai fez demonstrava o máximo de seu amor pelo filho. E o amor, ele explica por que o pai o deixou partir e por que correu tanto para recebê-lo. Então, porque o pai sabia ali que o filho já tinha sido punido por sua irresponsabilidade. E ele correu porque não queria que o filho se machucasse mais. O sofrimento o transformara e o trouxera de volta para casa. Nada mais importava para aquele pai. Ele queria ver o seu filho restaurado, o seu filho quebrantado, o filho ali numa dependência total deste amor doido que o pai tinha por ele. Irmãos, e o nosso Pai, o nosso Deus, ele sente o mesmo em relação a mim e também a você que me escuta nessa oportunidade. Ele não está interessado em sua subserviência ou sacrifício. Tem muita gente aí que está na obra e faz isso, faz aquilo, mas se esquece de quantos são amados por Deus. Irmãos, Deus só quer que você saiba quanto você é amado, na esperança de que você retribua com o mesmo amor. Eu quero que você entenda isso e tudo mais na sua vida se azeitará, meu querido ouvinte. Ignore isso e nada mais fará diferença na sua vida. Olha, irmãos, nessa parábola aqui, em que momento você diria que o pai mais amou o filho? Qual o momento que o pai aqui amou mais o seu filho? E a pergunta que faço às pessoas todas as vezes que conto essa parábola, essa história tão linda, tão maravilhosa. Quase sempre as pessoas me respondem que é no momento do encontro na estrada. No entanto, quero dizer algo muito especial para você. Depois de refletir aqui um pouco mais, alguns sugerem que talvez seja quando o pai lhe dá a herança e o deixa partir. Mas finalmente nós podemos concluir que em todos os momentos do relato aqui, o pai demonstra de uma forma clara o seu amor absoluto e incondicional pelo filho. É o rapaz quem não se dá conta do amor furioso do seu pai. O rapaz, ele não percebe o quanto o pai ama. E às vezes também a gente ficamos tão aflitos, sentimos tão menos amado. Mas, irmãos, nós precisamos saber e entender que Deus é amor. E Ele nos amou com amor eterno, com amor grande. Eu fico pensando ali, quando, ao pegar o dinheiro ali da herança e abandonar a fazenda, feliz por estar livre para agir como quisesse, ele viveu como se fosse menos amado. Com certeza. Agora, ao gastar todo o dinheiro numa terra estranha, desperdiçando ali com os seus prazeres e achando que finalmente enganaram o pai, ele viveu como se fosse menos amado pelo seu pai. Até mesmo quando começou a viagem de volta para casa, disposto ali a pedir perdão para o seu pai e a tornar-se um escravo do seu pai, ele viveu como se fosse menos amado. Mas finalmente, já em casa, usando a túnica, as sandálias e o anel, e sentado ali à mesa do banquete que o pai mandara preparar, ele entendeu e sentiu. Era amado. Ele era amado. Mas sempre o fora. Agora, só nesse momento, o filho pôde deixar de viver como se não fosse amado. Então, irmãos, nós passamos a maior parte de nossas vidas vivendo como se fôssemos menos amados. Quando nos preocupamos, achando que Deus desejará que passemos por sacrifícios dolorosos, nós vivemos como se fosse menos amado.
Quando nos permitimos cometer um pecado, vivemos como se fosse menos amado. Quando nos entregamos a angústias, oprimidos por problemas, nós vivemos como se fosse menos amados. Quando nos esforçamos aí para tentar atrair a generosidade de Deus, nós vamos viver como se fosse menos amados. Então, irmãos, a história do irmão mais velho, do que não falamos até agora. Eu quero falar um pouquinho se der tempo ainda. Porque no fim da parábola, ele está com tanta raiva do pai, esse menino estúpido, ignorante, por ter o pai recebido bem o seu irmão desgarrado, que se recusa a entrar na casa e se juntar à comemoração, ele vai procurar o escravo. O escravo tem que se relaciona com o escravo. Sempre as pessoas que são libertas vai procurar os libertos. Mas as pessoas religiosas, escravas, as pessoas não regeneradas, esses crentes de meia sola, vai procurar sempre os escravos, a religião, e não vai procurar os cravos que crucificaram Cristo na cruz e levou também a sua natureza podre, esse coração enganoso, perverso, a morrer com Cristo na cruz. O dia que você entender que Deus lhe ama, Ele fez tudo por você na cruz em Cristo, lhe atraindo, lhe crucificando, fazendo morrer o teu velho homem nojento, porco, fedorento, ignorante, você vai continuar sendo um escravo de homens e da religião. O dia que você entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele fez por você na cruz em Cristo, você vai viver uma vida de celebrante, uma vida liberta. Liberta de você mesmo, do seu pecado, dessa natureza perversa, podre. Queridos, aquele filho tinha ficado com o pai durante todos aqueles anos, sem jamais buscar os seus próprios interesses, mas ainda se equivocava quanto ao relacionamento que o pai queria ter com ele. Porque embora ele fosse filho, ele se via como escravo. E atender aos pedidos do pai era uma tarefa árdua para ele. Então o primeiro filho representa aqueles que se afastam de Deus, julgando-se aí no direito de sair em busca de seus próprios interesses. E o filho mais velho representa aqueles que trabalham duro para impressionar Deus com seu compromisso. Então, temerosos aí das punições que poderão sofrer se decepcionarem com Deus, trabalham como escravos para tentar agradar a Deus, mas jamais alcançam a intimidade da amizade que Deus deseja ter com eles. Os fariseus da época de Jesus eram exatamente assim. Como também são hoje em dia muitas pessoas que se envolvem em várias atividades religiosas, mas ignoram o que realmente significa viver no amor do Pai. Então, irmãos, a rigor, não importa se o afastamento do amor de Deus se deve à rebeldia ou à religião, porque o resultado é o mesmo. E Deus é excluído da amizade que deseja ter conosco, e nós nunca tomamos conhecimento do que Deus sente a meu e também a seu respeito. E Jesus ele terminou a parábola com uma questão interessante. O filho mais jovem está sentado à mesa, saboreando a recém-descoberta daquela amizade tão doce com seu pai. Agora o filho mais velho está fora da casa, remoendo ali o seu ressentimento. Será que ele acabará descobrindo que era amado e se ajuntará à celebração, ou continuará convencido da injustiça do pai e vai permanecer com raiva e sozinho lá do lado de fora? A escolha era dele e também a sua, de você que me escuta. Tudo em sua vida depende da resposta a uma simples pergunta: você sabe quanto é amado por Deus? Já não está na hora de você descobrir, meu querido amigo pecador. Deus te ama. E Ele provou este amor por mim e por você quando Ele morreu naquela cruz. E nos levou a morrer nele. Tem um texto de Efésios, capítulo 3, de 17 a 19. A Bíblia diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O nosso Deus, o nosso Pai, quer nos levar para esta plenitude. Irmãos, Deus sendo amor, Ele nos amou com um amor eterno, um amor que não se acaba, nunca mais. Está escrito lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, o versículo 3, a Bíblia diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Meus irmãos, Ele nos amou com amor eterno. E um amor eterno é um amor que não se acaba nunca. Deus é doido por mim e por você. Ele nos ama tanto, mas tanto, 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 que se entregou lá naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Essa mesma verdade Ele repete lá em Oséias, capítulo 11, no versículo 4, que diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Olha, irmãos, que lindo. Atraí-os com cordas humanas. O que significa essas cordas humanas? Foram aqueles braços humanos de Cristo que foram rasgados lá na cruz do Calvário por amor a você. E você ainda não se dá conta e não considera este grande amor que Deus lhe deu, lhe concedeu. E provando, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai, para tornar você e eu como seus filhos, Ele nos amou com grande amor, que é do tamanho dele. 1 João 3, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha, meu querido ouvinte, que você possa ter os seus olhos abertos para você perceber o quanto você é amado por Deus, amado de Abba, amado pelo nosso Pai. Ele te ama tanto, Ele é doido por amor a você. Não importa aquilo que você fez, Ele já lhe perdoou na cruz em Cristo. Então creia que você foi morto com Cristo, que você foi crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida. Isto é glorioso, isto é maravilhoso, isto é divino. Então não viva no pecado. Creia que você já foi liberto do pecado na cruz, no corpo de Cristo. Morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor e hoje Cristo é a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui refletindo na Tua palavra. Que Teu Espírito, Pai, interprete essa verdade para nós e nos guie até o Teu Filho Jesus, pelo Teu Espírito. Fala de Cristo para nós. Revele o Seu amor ao nosso coração. Abre o nosso entendimento para nós vermos, ó Pai, o quanto Tu nos amas, o quanto somos amados pelo Senhor. Ó Pai, abençoa cada pessoa que nos ouviram nesta oportunidade. Que o Seu amor, Sua graça e a Sua misericórdia sejam reveladas nos corações. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos, tenham uma ótima terça-feira. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem guardados no nome do Pai. Só lembrando, o endereço do nosso templo é Rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. Rua Jequitibá, 244, Vila Ideal. O nosso telefone, 3215-7508. 3215-7508. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Um lindo e abençoado dia. Graça
e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz.